O presidente Lula disse que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele se tornaria presidente e traria de volta a água para aquela região. Ele deu essa declaração durante uma cerimônia em Cachoeira dos Índios, na Paraíba, uma região que contempla o plano de transposição do Rio São Francisco. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Cláudio, seja bem-vindo. A gente está falando sobre mais uma mentira do presidente Lula, dizendo que Deus trouxe a seca para o sertão porque sabia que Lula seria o presidente do Brasil, que levaria água para o povo sedento. Cláudio, bom dia. Bom dia, Alexandre Pitoli, colegas do estúdio, a toda a audiência da Hora Verde no Brasil e no mundo. Alexandre, ouvindo essa frase do Lula, ele tá surtado, ele tá louco. Gente, ele falar para a plateia controlada dele que Deus fez a seca no sertão porque sabia que ele ia mandar o Lula. O Lula está se pondo como um Messias, como um Salvador. O Lula está pondo que Deus fez a seca no Nordeste, que flagelou milhões de pessoas. Morreram dezenas, centenas de milhares de pessoas. Provocou a desgraça, a tristeza e sofrimento de milhões de pessoas. O Lula fala que Deus fez isso para poder trazer o Lula para fazer isso. Isso o Lula fala depois de 20 anos de PT controlando o Brasil no século XXI. O Lula demonstra que está louco, é um insano, é um ególatra. Tem problema mental, emocional esse senhor. Passou do limite, do estúpido, do ridículo. Não pode. É um desrespeito com todas as pessoas que sofreram, morreram, morrem há décadas e séculos. Dom Pedro II, 1870, teve no Nordeste, ficou chocado com o flagelo da seca. A seca está na história e na alma das pessoas. E o Lula fala que Deus mandou a seca ao sertão porque ele, Lula, vinha. Só para as pessoas terem noção do estupidez do que esse ser humano falou, pega o Velho Testamento, o profeta Isaías, 670 anos antes de Cristo, falava que o Salvador viria. Dizia que ele nasceria na cidade mais humilde e disse que ele morreria sem ter um osso quebrado e seria transfixado por uma lança. 670 anos antes de Cristo. Isso é Deus falando para a humanidade. O Lula, ao usar o nome de Deus em vão, ele tem que ser repudiado veementemente por qualquer pessoa que tenha o mínimo de fé e crença e respeito a Deus e a divindade. É medíocre o Lula falar isso, é louco, insano que o Lula está falando. Dizer que Deus manda uma seca por séculos que aflige e flagela pessoas para ele, Lula, vir. Olha, passou do limite da sanidade mental. Isso é um ególatra com problemas mentais, emocionais profundos. Não pode ser presidente da República. Um ser humano que fala uma estultice, uma estupidez absurda dessa. Dizendo que Deus preparou a desgraça para ele chegar. Olha, eu estou falando a coisa mais educada que eu podia falar, Pitoli. É inaceitável, esse senhor precisa ser interditado. Não tem condições mentais de ser presidente da República, falando isso para um povo que tem fé e para um povo que sofre. Tem que ser interditado. Não tem condições mentais de ser presidente da República.